capítulo 1, versículo 16 até o versículo 20. O texto nos diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, e os irmãos Simão e André lançavam a rede ao mar, que eram pescadores. Disse-lhes: após mim, e eu vos farei pescadores. Então eles deixaram imediatamente as redes, e mais adiante viu Tiago, Zebedeu, que estavam no barco apertando a. Logo os chamou, dando eles o barco a seu pai, Zebedeu, empregados. Ó Senhor, aqui está o texto aberto, prestes a ser mais uma vez anunciado. Não sabemos, Senhor, nem considerar quantas vezes na história da igreja esse texto foi pregado, foi anunciado ao teu povo. Os efeitos que ele teve no coração daqueles que ouviram. Nós não sabemos, nem teremos como saber isso, mas sabemos e cremos que o texto nos foi dado e a manifestação do teu, da tua sabedoria, velho nele, dado. Por isso nós te pedimos nesta noite que ensine mais nosso chamado, a vocação eficaz. Pedimos que nos ensine mais sobre o discipulado, sobre o que tu pretendes, sobre o que vales para nós. Nós te pedimos que o teu Espírito venha à nossa mente, abra o nosso coração, transforme o nosso viver. Aqueles que, porventura, estejam aqui nessa noite e não conhecem a Cristo como seu Senhor, Salvador. Cristo lhes seja apresentado. Cristo lhes seja anunciado. Seus corações sejam abertos pelo Cristo, reine em seus corações, governe em seus corações. E essas pessoas agora não vivem mais para si mesmos, mas façam assim como esses discípulos, deixaram imediatamente seguiram Jesus. Nós te pedimos, fala conosco, a tua voz, seja preciso ouvir a pregação fiel do Evangelho. É isso que nós te pedimos, irmãos. No sermão de hoje, estamos diante de um texto que demonstra a autoridade e o poder de Jesus. Essa autoridade de Jesus mostra como ele atrai pecadores, ele chama pecadores a ele mesmo. Ele anuncia a sua própria palavra àqueles a quem quer salvar. Temos aqui a doutrina do chamado eficaz, a vocação eficaz. Quando Deus anuncia o seu evangelho, este evangelho eficazmente penetra no coração de pessoas e essas pessoas atendem ao chamado de Cristo, servem a Cristo, seguem a Cristo. Essa doutrina bíblica nos ensina quando Cristo chama o pecador a segui-lo, o pecador atende a sua voz, assim como Jesus disse, que as ovelhas escutam a voz do pastor. As ovelhas sabem quem é o pastor e o bispo de suas almas. O chamado a seguir o mestre é demonstrado nessa passagem registrada aqui por Marcos de modo muito peculiar. Nós devemos lembrar, meus irmãos, que ele está descrevendo a cena pela ótica do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, pela primeira vez, aparece no texto. É Simão aqui, a quem Jesus chama para segui-lo. Por sua vez, era também um pescador, como aqueles outros que foram chamados naquele momento. Jesus chama esses discípulos a segui-lo e para que estes sejam anunciadores das boas novas do Evangelho. Por isso Jesus diz que ele lhes faria pescadores de homens. Jesus não
continua seu ministério sozinho, depois da prisão de João. No sermão anterior, Jesus chegou a cooperar com João em regiões onde o evangelho era pregado. Agora João estava preso e agora Jesus estava chamando pessoas a anunciar o evangelho. Temos cuidado para não cairmos de diminuirmos tanto esse texto a ponto de pensarmos que ele está falando apenas daqueles que são vocacionados para a pregação. É também para isso, mas o texto está nos ensinando sobre a tarefa, o dever, o privilégio de todo cristão de ser pescador de homens. De anunciar o evangelho da graça de Deus a todos aqueles que o Senhor colocar na sua frente e na sua caminhada. Aqui nós vamos observar, Jesus está chamando discípulos, e a palavra discípulo significa aprendiz, aluno. Aquele que segue Jesus deve estar disposto a aprender com Jesus. Não apenas professar estar ligado com Jesus. Não apenas dizer que andou com ele, ou que viu algum milagre que ele fez, ou que foi beneficiado por algum desses milagres. Jesus não quer isso. Aqueles que foram salvos e são salvos são seus discípulos, são aqueles que estão dispostos a aprenderem do seu Senhor. Será que nós estamos? Observe, tanto no Antigo Testamento como na história antiga, a presença de mestres e discípulos é algo constante. Nós vamos observar no Antigo Testamento que Moisés era um discipulador, tanto da grande massa da igreja do Antigo Testamento, como de discipulados individuais, como Josué e Calebe. Josué é aquele que o sucedeu na liderança do povo. Vamos observar isso também com Samuel, como um juiz e como um profeta, que era líder de uma escola de profetas, discipulou, ensinou outros o ofício, profetismo em Israel. Vemos Elias com Eliseu, vemos Paulo com Timóteo, Tito, Epáfras, Onesíforo e tantos outros. Vemos como Barnabé era um discipulador também, inclusive do próprio João Marcos, que escreve essa epístola. Vemos como o próprio Pedro, que é aquele que narra tudo que está contido no Evangelho de Marcos, também é um discipulador, ensinando a Marcos tudo o que aconteceu no período em que Jesus palmilhou por essa terra. Observemos que no mundo antigo, como na Grécia, por exemplo, a prática do mestre e do discípulo também era comum. Platão foi discípulo de Sócrates, que por si fundou uma escola chamada Academia, e nessa escola estudou Aristóteles, que foi discípulo de Platão, e fundou também uma outra escola chamada Liceu. E Aristóteles, então, teve vários discípulos, comumente chamados de peripatéticos, aqueles que aprendiam caminhando com Aristóteles. Prática muito semelhante ao que Jesus realizou quando seus discípulos andavam com ele pelas ruas e andavam com ele na praia. Então, a prática do discipulado é uma coisa antiga. Então, essa prática de seguir o mestre é uma prática milenar. Todos precisamos de mestres. O mundo precisa de gurus. Até aqueles que seguem o Henrique Cristo. Até aqueles que seguem nomes que são verdadeiramente bizarros no nosso tempo. O homem em si precisa de um mestre, ele precisa de um guia. Mas Jesus não era um mestre comum. Jesus, inclusive, não era um mestre como um rabino comum do seu tempo. Algo natural. Não era apenas alguém inteligente. Jesus não era apenas alguém sábio. Não era apenas alguém que tinha bons insights, que tinha boas ideias, que tinha alguma coisa diferente dos outros. Existem peculiaridades nessa narrativa que nos ensinam que Jesus era completamente diferente. Jesus ainda é um mestre completamente diferente, tanto da sua época como qualquer outro mestre do nosso tempo. No tempo de Jesus, discípulos procuravam os mestres. Eles pediam para serem alunos. Pediam para serem aceitos. Assim ainda não é no nosso tempo. Nós não participamos de seleções de mestrados, de doutorados, de vestibulares e pedimos para sermos aceitos por mestres, aqueles que irão nos ensinar. Então, se nós somos aprovados naqueles exames, somos então recebidos em uma casa científica para aprendermos determinado ofício. Ou nos matriculamos em qualquer outro curso técnico, somos aceitos, então ali somos treinados. Era diferente. Jesus é quem chamava os discípulos. Ele é quem escolhia os discípulos. Sua voz não ressoava apenas nos ouvidos dos discípulos, mas ressoava no coração.
A autoridade de Jesus não é comum ao ambiente que ele viveu. Quando o texto do Evangelho diz várias vezes que ele falava como autoridade, isso mostra drasticamente que Jesus é completamente diferente daqueles do seu tempo. Porque a ideia de fala com autoridade é que ele é a fonte de autoridade. Ele não está invocando outra fonte, ele se coloca como a própria fonte de autoridade. O texto nos ensina, de modo geral, irmãos, que ninguém pode ter um relacionamento com Jesus se ele não o chamar. Preciso que Jesus chame o pecador para que o pecador seja seu discípulo. Você está aqui hoje, nessa noite, ainda não é discípulo de Jesus, não é um aprendiz. Eu não estou anunciando ou convidando você para que você faça parte de uma instituição religiosa, para que você se filie a uma agremiação, a uma ONG, para que você tenha um bom convívio social num ambiente salutar, onde as pessoas são religiosas. O que Jesus está falando aqui é muito mais do que a mera prática religiosa. A prática religiosa, de modo geral, tem seus benefícios. Ela ordena a vida, ela nos leva a termos perspectivas diferentes sobre vários aspectos, independente da religião. Mas Jesus é muito mais do que religião. É muito mais importante do que religião. Jesus convida o pecador a segui-lo. Vamos observar o texto. Veja o versículo 16. Aqui nós temos o registro de Marcos que diz: caminhando junto ao mar da Galileia, viu irmãos Simão e André lançavam a rede ao mar, que eram pescadores. Tantas informações, de modo resumido, Marcos, mas uma riqueza de informações. Observamos o cenário, estamos de cenário. Jesus agora está na praia, está caminhando pela praia, está observando aqueles que estavam ali. Você consegue imaginar isso? Jesus andando pela praia, observando pecadores, que são pescadores, observando-os trabalhar, verem suas vidas, fitando seus olhos nesses, desejando estes, chegando perto deles. Os discípulos estavam nos seus afazeres cotidianos, estavam exercendo suas profissões, no seu ambiente cotidiano, na sua vida comum, vivendo suas vidas como sempre viveram. Então chega Jesus. Ele chega, irmãos, e transforma o normal. Quando ele chega, ele causa uma verdadeira ruptura, uma verdadeira mudança. Mas quando ele chega ali, ele apenas diz uma coisa. Ele não chega dizendo assim: vejam só, vocês já leram Isaías 53? Já leram as profecias messiânicas que estão nos profetas de Israel? Ou vocês fizeram um estudo detalhado de Gênesis 3,15 sobre o proto-evangelho, que fala sobre a vinda do Messias, daquele que esmagaria a cabeça da serpente? Então, sou eu. Jesus não faz isso. Ele chega ali de modo direto e objetivo, diz algo àqueles discípulos. Veja só o que está aqui no verso 17. Venham após mim. Sigam. Farei de vocês pescadores. Interessante é que naquela época, a frase pescadores de homens tinha uma conotação negativa. Não era algo positivo. Era algo relacionado a uma coisa imoral. E Jesus reverte o sentido dessa frase. Não temos um grande encontro aqui. Não temos uma vinda dramática de Jesus a encontrar aqueles homens. Não temos uma estrada, não temos uma queda, não temos uma luz, não temos uma voz bradando, não temos uma pomba descendo do céu e uma voz soando audivelmente. Nós temos um homem simples, judeu, com a roupa de um judeu, com a chinela nos pés, olhando para pecadores e dizendo: me sigam, farei de vocês pescadores. Parece muito despretensioso, mas é algo muito que está acontecendo, irmão. Quando lemos Jesus chamando pescadores como Simão e André, Tiago e João, sabemos que eles deixaram muitas coisas por causa de Jesus. Eles deixaram suas famílias, deixaram seus amigos, imediatamente seguiram Jesus, como o texto diz. Imediatamente foram após Jesus.
Aqui, pela primeira vez, aparece em Marcos a palavra imediatamente. Essa palavra vai aparecer 41 vezes no Evangelho, para dar uma dinâmica vertiginosa do relato do evangelista. Para mostrar não apenas a rapidez das coisas que estavam acontecendo, mas para mostrar o poder de Deus agindo no coração das pessoas naquele período. Jesus faz uma promessa, então, àqueles homens. Eles seriam pescadores de homens. A vida destes 4 discípulos estava sendo completamente transformada. Sua vocação estava sendo mudada. De pescadores de peixes, eles estavam sendo chamados para serem pescadores de homens. Eles estavam acostumados a pescarem peixes vivos, para venderem esses peixes mortos. Mas agora Jesus está dizendo, vocês pescarão mortos. E pela palavra que vocês pregam, eles se tornarão vivos. O que vai acontecer através do ofício de vocês é algo completamente diferente. A pregação de vocês vai infundir vida sobre esses peixes mortos. E a rede de vocês não mais é essa que vocês têm em mãos. A rede agora é a palavra, é a pregação do Evangelho da graça de Deus. Quando o texto menciona vinde após mim, isso indica que Jesus não está propondo uma parceria entre iguais. Jesus não está promovendo aqui uma sociedade, entende? Jesus não está dizendo, inclusive, assim, bom, isso é, se vocês quiserem, né, eu respeito. O convite de Jesus é permeado por uma ordem. Venham após mim. Me sigam. Ele está dizendo que será senhor dessa caminhada, será o mestre deles. Eu serei o mestre de vocês, vocês serão meus discípulos. Eu os escolhi, me sigam. Ponto importante na fala de Jesus aqui é exatamente essa diferença que ele tem dos rabinos da sua época. A autoridade com que ele fala, a autoridade com que ele ordena, a autoridade com que ele governa, muito diferente. Jesus não está chamando os discípulos para seguirem os ensinos da lei ensinados por um rabino. Jesus está dizendo, vocês vão me seguir. Entende isso? Jesus não está dizendo, eu vou apontar o caminho. Ele está dizendo, eu sou o caminho. Jesus não está dizendo, eu vou mostrar a vocês a vida. Ele está dizendo, eu sou a vida. Venham após mim, sigam-me. Outro ponto diferente aqui do ensino da lei pelos rabinos judaicos naquele tempo é que Jesus estava chamando aqueles homens para viverem com ele, caminharem com ele. Não era apenas uma relação escolar. Era uma relação de vida, permanente. Aqui vemos o caráter absolutamente distinto do cristianismo em relação ao judaísmo. O cristianismo era outra coisa. Agora derivado do judaísmo. O chamado de Jesus não era uma proposta de encontrar realização naquilo que se estava fazendo. Era algo radicalmente novo. Sigam, deixem tudo que vocês têm. Jesus entra no mundo deles. Vai no trabalho deles. Entra na vida deles, no lugar onde eles estavam, entra no cotidiano deles, na tranquilidade da vida de um pescador, na labuta da vida de um pescador, e diz, pronto, hoje acabou, a vida de vocês está mudando, me sigam. Deixem tudo e me sigam. Vamos aprender algumas questões aqui importantes em termos quais irmos para as aplicações. Primeiro, sobre o Mar da Galileia, que é mencionado por Marcos algumas vezes no seu evangelho. O mar é uma maneira favorita de Marcos falar a respeito do Mar da Galileia. Usa muito o termo mar. Em outros contextos, esse mar também é chamado de Mar de Tiberíades, Lago de Genezaré, Mar de Kinerete, no Antigo Testamento. Era abastecido pela neve derretida do Monte Hermon, descia, então formava aquele Mar da Galileia, que na verdade era um lago. Em virtude do seu tamanho, o Mar da Galileia tinha 20 quilômetros de comprimento e 11 quilômetros de largura, mais largo ali. Era o contexto onde estavam os discípulos. Quando nós olhamos para o cenário e nós não sabemos, nós estamos imaginando uma coisa imensa, sim. Imensa. Mas Jesus estava num lugar muito modesto, sendo pessoas muito modestas, muito simples. Simão aparece aqui nesse texto. Não é Pedro. Este era o seu apelido grego, Petros.
André era seu irmão e era um discípulo de João Batista. Então, Pedro, possivelmente, por causa de André, já estava ouvindo uma mensagem um tanto quanto diferente, em termos proféticos, por meio de João. Mas agora Jesus vai e chama os dois. Então, aqui temos o próprio Pedro contando a história de seu chamado a Marcos. E Marcos está narrando isso, registrando isso, como foi aquele encontro. Isso aqui é engraçado, irmãos, porque quando a gente pensa no encontro com Jesus, a gente pensa numa coisa assim, fogos de artifício, milagres acontecendo, né? Câncer sendo curado, cego enxergando. E aqui nós vemos Jesus apenas chegando. Ele chegou. Sigam-me. Só isso. Sobre o trabalho de pescaria daqueles homens, há algumas coisas interessantes também. Naquele tempo, existiam, como hoje existe, várias formas diferentes de pescar. Nessa parte que nós estamos aqui, sobre Simão e André, nós estamos falando de uma espécie de rede muito específica. Ela tinha 6 metros de diâmetro, com pesos de pedras nas suas extremidades. Havia uma corda no meio da rede, fixada ali. Quando a rede era lançada e era puxada pela corda que tinha no meio, a rede fechava, os peixes eram presos. Aqueles peixes escolhidos pela própria rede eram presos ali. Então a rede podia ser arrastada para a margem do lago. Essa era a rede que eles estavam nas mãos. Duas coisas aqui importantes acontecendo, porque temos 2 tipos de redes sendo usados, o que vai acontecer mais tarde com Tiago e com... Mas em termos de aplicação aqui, ao chamar os seus primeiros discípulos, Jesus não faz promessas de grandeza, qualquer vantagem. Jesus não diz assim, olha, comigo vai ser melhor para vocês. Eu tenho uma vida boa para dar a vocês. Podem pensar em muitas coisas boas. Pensem numa alegria que vocês já tiveram. Eu vou dar coisas muito maiores, vocês vão ter mais alegrias. Não havia nenhum tipo de promessa. Assim, ele apenas disse, como diz lá a música do grupo Logos, você vai ser um pescador. A música do Logos vai dizer, ele não me fez um convite. Muitas coisas boas. Jesus nos chama para algo muito simples. A vida cristã é algo muito simples, e por isso ela é muito difícil. A indicação aqui que Simão e André deixaram imediatamente seu trabalho, seguiram Jesus para mostrar o caráter do cristianismo bíblico, é muito importante para nós. Porque quando eu penso nisso, quando nós pensamos nisso, nós estamos observando aqui que o que faço, me dedico a fazer, meus ofícios, meu trabalho, minha vida, minha terra, minha família, meu trabalho, meus esforços, não são mais importantes que Jesus. Não há nada mais importante que isso. Não há nada digno que me prenda, que me afaste dele. Esta porção não está aqui apenas para sabermos como foram chamados os apóstolos, meus irmãos. Está aqui para nos ensinar que Cristo nos chama e nos ensina a seguirmos a ele ou não seguirmos. Ou estamos dispostos a deixar tudo que para nós é importante por causa dele, ou não estamos com ele. Você está disposto a deixar coisas importantes por causa de Jesus? Você está disposto a deixar o que é caro para você por causa de Jesus? Esta frase me parece realmente fanática. Sim, deixar tudo. Será que Jesus quer que a gente deixe tudo por causa dele? Somos chamados para segui-lo, pessoa, ensino, sua vida. Isso implica em vivermos para ele todo o resto da nossa vida. Tudo o mais, depois que Jesus entra na vida de alguém, mas é secundário. Jesus é o que temos de mais importante na vida. Isso é a mensagem do Evangelho. Mas isso é um ponto crítico no meio das pessoas, dos corações. Porque afirmar isso com os lábios é mais fácil do que afirmar isso com a vida. Seu chamado nos ensina que devemos abandonar muitas vezes para segui-lo coisas que são muito importantes. Nós devemos preferi-lo.
ele tem a preeminência, a primazia das nossas vidas. Meus irmãos, ele não se contenta em algum lugar ocupado na nossa vida. Ele não quer uma brecha no nosso coração. É tudo. Tudo ou nada. Sérgio Pimenta, antigo compositor brasileiro, escreveu esse título. Escute em casa. Tudo ou nada. Pega ou larga de vez. Nem sei a década que ele escreveu isso, acho que em 60 ou 70. Mas é exatamente isso a mensagem do Evangelho. Tudo ou nada, não há meio termo. Não há meio discípulo. Não há alguém que vai e não vai. Ou você está com ele ou não está. Ele nos chama a uma ruptura radical. A palavra imediatamente que aparece aqui não nos ensina apenas sobre a dinâmica do texto, nos ensina sobre a urgência de seguirmos Jesus, ouvirmos sua voz e seguirmos, atendermos. Não há condições de dizermos, Senhor, primeiro me permita organizar algumas coisas. Dá tempo, entende? Senhor, me permita primeiro resolver algumas coisas. Eu preciso talvez parar de beber, parar de de consumir algumas coisas, para depois te servir. Jesus não quer isso. Ele quer que você venha agora. Que você largue tudo agora, deixe agora e siga-o agora. Imediatamente solte as redes, solte o que é mais importante, solte o seu trabalho, solte tudo que lhe prende e diga, eu vou, Senhor. Kierkegaard, filósofo, existencialista, chamava isso de salto no espírito. Ele dizia que a fé cristã exige certo salto no espírito. Não é salto. Fé não é salto. Porque no salto eu não sei o que tenho lá depois. Na fé cristã eu sei o que tenho lá depois. Quando Jesus diz venha, eu sei para onde ele está me chamando. Ele está me chamando para o seu reino. Ouça isso, não há nada mais importante que Jesus, nenhuma realização nesse mundo, nenhuma. Nenhuma conquista, nenhuma alegria. Jesus concentra tudo em si mesmo aqui. Ele é o ponto último e primeiro de nossa vida. A partir disso, então, tudo na nossa vida terá um significado correto agora. A questão não é aqui, irmão. Ame Jesus, não ame seus filhos. A questão não é essa. A questão não é aqui. Ame menos sua esposa e ame mais Jesus. Essa é a questão. Ame menos seu trabalho e ame mais Jesus. O amor a ele é inigualável, comparável. Você poderá amar uma série de outras coisas, mas comparando o amor que você tem a outras coisas com o amor que você tem a Jesus, parece ódio que você sente aqui. Entendem o que eu estou dizendo? Porque o amor a Jesus é tão intenso, tão grande, tão profundo, que ele não pode ser comparado com ninguém. Mas alguém pode pensar, como eu disse, isso não é fanatismo. Diante de um mundo onde vemos muitos exemplos de pessoas excessivamente religiosas, homens bons, até evangélicos bomba, né? Tem uns evangélicos bombásticos aí também. Religiosos que são pessoas abusivas, hipócritas, excessivamente radicais. Não é melhor adotarmos uma posição moderada? Defendermos um equilíbrio em nossa vida religiosa? Aquela frase que soa no nosso tempo constantemente. Para tudo deve ter equilíbrio em tudo. O problema é o excesso. Não tem essa frase que a gente... O problema é o excesso. Se você sabe dosar todas as coisas moderadamente, então use com moderação. Comercial, né? Precisamos considerar que lugar algum nas Escrituras ou nos Evangelhos, Jesus diz assim, sejamos modernos. Não vai encontrar isso nas Escrituras. Você não vai encontrar Jesus dizendo, seja um crente. Vejamos o que diz Lucas.
Lucas diz uma coisa interessante para nós. Lá no seu Evangelho, capítulo 14, versículo 26. Vamos lá? A Bíblia aí comigo. Todos juntos? O que é que diz? Se alguém vem a mim, não aborrece a seu pai e mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda sua própria vida. Você sabe o que Jesus quer dizer com aborrecer? Mas antes de eu explicar o texto, você acha que isso aqui é moderado? Você acha que aqui Jesus está propondo um equilíbrio? Não, também não seja tão crente assim não. Eu conheci alguém que foi muito crente. Essa história, né? Não, senão você fica doido, fica endoidou. Seja equilibrado. Tudo demais faz mal. Você acha que isso aqui é moderado? A palavra aqui para aborrecer é ódio. O que Jesus está querendo dizer com isso? É isso que eu venho dizendo a vocês aqui, meus irmãos. Nada pode comparar-se à ligação profunda e afetuosa que todos os sentimentos, afeições, relacionamentos que nós temos na nossa vida, perto que nós temos com Jesus, deve parecer ódio. Estão compreendendo? Sim. Preciso que vocês compreendam isso. Para depois não fiquem dizendo que eu fui a esposa. É uma comparação. Timothy Keller escreveu o seguinte a respeito desse texto. Parafraseando o texto, ele diz o seguinte: quero que vocês me sigam de forma tão plena, tão intensa, de maneira a suportar todas as coisas, que todos os demais vínculos que tiverem na vida parecerão ódio, quando comparado à forma como vocês me seguem. Vivemos intensamente com. Entendemos que se você disser, eu obedecerei a ti, tiver sucesso em minha carreira, se minha família for unida, o que importa é todo mundo com saúde, se correr tudo bem com os meus planos para os próximos 45 anos, aí eu te seguirei. Nós não lemos isso nos evangelhos. Nós não lemos um condicionamento. Os discípulos, eles apenas vão, eles apenas abandonam e seguem a Jesus. Em nenhum momento o evangelho nos ensina a colocarmos isso diante de Jesus, dizendo: Senhor, eu te sirvo. Apesar que os crentes fazem isso, viu? Senhor, eu sou teu servo. Abençoa minha carreira. Abençoa minha família. Abençoa tudo que eu tenho. Eu sou teu servo. É como se fosse assim: lembra-te, Senhor, que eu sou teu servo, eu mereço. Mereço que tu faças isso por mim. Porque eu deixei tudo, eu deixei uma vida de prazeres, de sucesso, eu deixei uma vida de maiores possibilidades para te servir, então agora o Senhor vai ter que me retribuir. Qual é o seu verdadeiro objetivo? A filha, a carreira, a saúde, então isso é o seu mestre. Ok? Certo, irmãos? O seu objetivo de vida, sua carreira, seu objetivo de vida, objetivo final de vida, é o sucesso, é o dinheiro, é a família, é a saúde. Isso é o seu mestre. Isso é a quem você está seguindo. Você está seguindo Jesus. Jesus não será o meio para o fim que você tem em mente.
Ele é o começo, meio e o... A Escritura diz, eu sou o alfa e o ômega. O princípio e o fim está entre um. Ele quer tudo, ocupar todos os espaços. Ele chama você para segui-lo. O objetivo deve ser Ele. Ele é o objetivo. Não o que Ele pode dar, não o que Ele pode fazer. Sim, nós podemos continuar convivendo com a doença até o final de nossas vidas. Sim, nós podemos continuar convivendo com a dificuldade financeira até o final das nossas vidas. Sim, nós podemos continuar convivendo com talvez uma frustração de não termos seguido a carreira acadêmica que sonhávamos até o final das nossas vidas. Mas viver com Ele é mais precioso do que qualquer outra coisa. Que é o seu mestre. Você se lembra da fala de Eucana para Ana, quando ela chorava porque Penina dava filhos a ele e ela não conseguia dar? Você se lembra da fala dele? Eu sou para você mais precioso do que... Foi assim? A mesma coisa Jesus diz a todos nós, irmãos. A mesma coisa Jesus diz a você, meu amigo ou minha amiga que não professou fé em Jesus. Eu sou mais importante que qualquer coisa que você possa ter ou conquistar nessa vida. Vamos para o verso 19. Pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, que estavam no barco consertando a... Tiago e João estavam preparando a rede para a pescaria. Essa era uma rede maior que aquela primeira. Naquela época a pescaria era exercícios mais comuns na época, como a agricultura, a criação de animais. Isso era parte da vida do povo. Como o comércio era comum naquela época, a carpintaria era parte da vida. Capítulo 6, como o próprio Jesus foi treinado na carpintaria, Jesus era um profissional da área de carpintaria, que não é apenas o que nós entendemos por carpintaria. É algo muito maior. Jesus, a profissão de carpinteiro era alguém que estava envolvido com a construção de casas, de prédios. Essas eram atividades presentes naquele tempo que eram muito importantes. Marcos vai registrar essas questões profissionais de modo muito curioso no seu evangelho. O escritor sagrado nos leva a observarmos que Jesus entra na vida desses pescadores também, chama-os também não de modo dramático, mas um chamado simples e poderoso para segui-lo. Temos aqui algumas coisas a considerar em relação a Tiago e em relação a João. A ideia de consertando as redes significa preparando a rede. Eles estavam se preparando para a pesca, como os outros estavam trabalhando. Estudiosos acreditam que esta rede era de arrasto. Uma rede bem maior, que traria mais peixes, que traria mais frutos do trabalho. O fato de o texto mencionar também empregados, sujeitos a Zebedeu, pai de Tiago e João, aponta que Tiago e João estavam posicionados numa classe social intermediária. Então, eles não eram dominados pelo império, eles eram de classe média. Havia uma posição privilegiada desta família na sociedade do seu tempo. Isso nos ensina que Jesus não vem apenas para os pobres, Jesus vem para os um pouco mais abastados e também para os bem abastados. De que Jesus não olha apenas para uma classe social, como ensinou há muito tempo a teologia da libertação. Jesus olha para todos os homens pecadores querendo salvá-los. A menção que o texto faz de que os discípulos deixam seu pai e seguem a Jesus, possivelmente soaria naquela época como quebra do quinto mandamento. Isso aqui é muito... Porque o quinto mandamento diz, vocês se lembram, seu pai e sua mãe. E Jesus chega para aqueles homens que estavam com seu pai e diz àqueles, sigam-me, deixem seu pai e me sigam. Essa era uma reivindicação complicada.
Discipulado é isso. Ser discípulo de Jesus é abraçar essas rupturas, esses choques propostos. Nada poderia estar entre Jesus e o discípulo, nem mesmo os vínculos familiares mais profundos. O casamento pode estar entre você e Deus. Nada pode estar entre você. O texto também aponta para uma questão importante, que a condição que aqueles homens estavam, mesmo que financeiramente privilegiada, é uma condição de pecado. Eles precisam de Cristo. Não confie no que você pode conquistar. Não confie no que você pode ter. Não confie na segurança do seu ofício, do seu trabalho. E sua vida a Cristo. Quando eu era jovem, estávamos retaliando em trabalhos de evangelização. Elas batiam no... Sim, Jesus é... Meu Deus é o meu Deus. Certa vez um senhor, bolo de dinheiro do bolso, pegou na minha cara assim. Aqui é meu Jesus, quem me salva é isso. Essa é a perspectiva do... Ele pode ser o seu próprio Salvador, Redentor. Orar a Deus pedindo que isso perdoe, eles sabem o que faz. Devemos pedir graça a Deus para poder anunciar o Evangelho a estes que confiam em questões temporais e não confiam na mensagem eterna do Evangelho da graça. Jesus nos desafia nessa noite, irmãos. Você está comigo? Você me segue mesmo? Você me conhece mesmo, de verdade? Ou você está em busca de alguns artifícios para poder me seguir? Você quer algumas coisas em troca para poder me servir? Você quer ver o resultado? Você quer ser crente investindo alguma coisa para ter um retorno? Será que é isso que você busca? Aprendemos que Jesus chama seus discípulos a uma entrega total e absoluta. Jesus quer toda a vida de alguém. Jesus quer toda a sua vida, tudo em você. Esse é o chamado totalitário de Cristo. Isso é chocante. Chocante. Porque ele diz, eu quero tudo. Imagine alguma pessoa dizendo a você, você deve se entregar a ela, amá-la, mais do que tudo na vida. Você não deve se contentar com qualquer outra coisa, apenas viver para ela. Imagine que pedido absurdo. Imagine que pedido absurdo. Imagine alguém chegando para você dizendo assim, olha, eu gosto muito da sua amizade, mas você só pode ser meu amigo. Você é meu. O que você responderia? Doidou, né? A fala de Jesus é mais ou menos dessa forma. Radicalmente totalitário. Totalitário na ideia que ele quer toda a sua vida, toda a sua história. Ele quer ocupar o lugar mais importante, mais alto. Ele é Jesus Cristo. Jesus não dá menos do que pede. Se ele quer toda a sua vida, é porque ele deu toda a sua vida. Ele deu a sua própria vida para salvar o pecador. Ele sofreu, ele foi escarnecido, foi torturado, ele foi abandonado, zombaram dele, ele morreu pelos pecadores. Não quer menos de você. Entregue-se totalmente a Cristo hoje. Totalmente a Cristo. A belíssima porção de Marcos mostra o senhorio, a vida dos seus. É Senhor. Você é discípulo dele. Você já sabe o que ele quer de você.
Cristo não quer apenas o nosso serviço. Há muitas pessoas nas igrejas que pensam que viver com Ele é fazer alguma coisa para Ele. É mais do que isso. A caminhada do discipulado é mais do que isso. O que fazemos para Ele não chega perto do que Ele quer. Assim como o holocausto era dedicado no Antigo Testamento, era todo queimado, todo o holocausto representava que a vida toda estava sendo dedicada a Deus. O animal queimado simbolizava a vida do ofertante, estava dedicando totalmente a Deus. Paulo disse: somos um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é o nosso culto. E que é a oferta toda a sua vida. Isso é. Repito a pergunta que os dois primeiros. Você conhece Jesus? Sabe quem Ele é? Ele se apresenta no Evangelho. Ele quer da sua vida, na mensagem que Ele propaga no Evangelho. Sou eu. Por Deus. Obrigado pela encontre em nós, discípulos. Mensagem te segue. Perdoa nossas fraquezas. Perdoa nossa lentidão. Senhor, seja sempre para o Senhor seja o mais alto de nós. Não temos ninguém mais do que a Ti. Seja nosso Salvador. Seja para nós o Mestre amado. Nosso Rabino. Ó Senhor, leva-nos aos pastos verdejantes. Águas tranquilas. Que é mais do Evangelho. Os corações, os sermões focados, impactados, falecidos. Não apenas informados ou sensibilizados, mas que efeitos reais dessas exposições gerados em nós. Misericórdia, Senhor, deste rebanho. Enfermos da igreja, nosso irmão Marcelo. Senhor, tem misericórdia. Fortalece o Senhor. Sou sua esposa. Possa ajudar. Tenha misericórdia, Senhor, do período começa a complicar muito da nossa saúde. Senhor, tenha misericórdia nos proteja. Senhor, serve. Dê a eles crescimento. Idosos, guarde-os têm enfermidades. Veja eles espiritual. Abençoa, Senhor, os nossos familiares. Conhecem a Cristo. Sejam alcançados, transformados. Sejam, Senhor, alvo da tua graça. Que as nossas vidas sejam dadas por ti. E nós te oramos.